Bem, amigos do Marketing Digital, eu queria imitar Galvão, mano. Mas vamos lá. Bom, hoje a gente vai falar sobre público-alvo. A gente falou no vídeo passado sobre a importância de entender que os nichos são micro-nichos e micro de micro e tem nichos híbridos, não é verdade? Ok, você já entendeu essa parte. Pô, olha, no mínimo a gente tem que entender que os nossos nichos são subdivididos e que eu vou ter que me encontrar em uma subdivisão, nem que eu crie um nicho híbrido, que pode ser uma inovação. Agora, lembra, quando eu trabalho com inovação, eu tenho que ter cuidado porque às vezes eu tenho que expandir, criar o mercado. Então vai com calma quando se trata de inovação, certo? Às vezes inovar significa ter que investir mais ou demorar mais para convencer, há uma dificuldade maior porque você vai ter que ser um desbravador, né? Às vezes é mais fácil a gente andar num terreno que já foi varrido do que a gente ter que cortar o mato para poder depois limpar tudo, né, para poder ganhar sozinho. Então nem sempre a inovação é coisa boa. Então olha o que eu tô falando, nem sempre. Ok? Eu sou um cara que inova demais. Eu faço muita inovação. Só que, obviamente, toda inovação tem os seus riscos, assim como qualquer coisa no empreendedorismo. E hoje a gente vai falar aqui agora do público-alvo. O público-alvo, a gente vai ver que tem uma diferença. Eu vou ler só de novo aqui o que eu botei aqui, ó, sobre nichos, né? Ó, só para fazer uma comparação aqui. Porra, eu fico toda hora... Vamos lá. É um segmento de mercado que abrange muitas áreas e, consequentemente, muitas pessoas. Então, olha lá, o nicho é um segmento de mercado e que abrange muitas áreas e, consequentemente, muitas pessoas, certo? Agora eu vou fechar aqui. Agora, o que é um público-alvo? É um segmento da sociedade, olha a diferença, com pessoas com características em comum. Então, olha lá, um nicho é um segmento de mercado, estritamente condizente com mercado, com movimentação de dinheiro, com possibilidades de negócio, beleza. Já o público-alvo, ok? Um público-alvo é um segmento da sociedade. Isso é importante a gente falar. E essas pessoas têm características em comum. Por que é importante a gente falar isso? Porque os nichos eles são referentes ao que é vendido, né? E o público-alvo é referente às pessoas. Então, a gente vai ter que entender o seguinte. Bom, a não ser que eu venda B2B, e mesmo assim B2B se refere a pessoas em determinados segmentos, né? Então, por exemplo, se eu trabalho B2B, mas trabalho com lojinhas, armarinhos, eu tô falando de pessoa, não tô falando de... uma empresa, mas é a pessoa, a identidade, empresas pequenas, certo? Microempresas, MEIs, tudo isso é B2B, porém é pessoas. A gente está falando com pessoas. E até as empresas maiores, a gente está lidando com pessoas, né? Então... a gente tem que entender isso, ou no mínimo ter pessoas envolvidas. Só que aqui no nosso estudo, o público-alvo é que a gente vai trabalhar pessoas, certo? E aí, ó, o que são público-alvo, por exemplo, que dá pra gente dividir em uma série de coisas, você já viu isso, você já escolheu um público-alvo, por exemplo, lá no Facebook, né? Você escolhe lá, tem faixa etária, tem dados demográficos, tem gênero, tem sexo, tem tudo, né? Gênero e sexo pra mim é a mesma coisa. Masculino e feminino, mesma porra. Mas vamos lá, eu não entendo muito dessas coisas não. Então a gente tem uns exemplos aqui, ó. A gente tem homens e mulheres obesas. Aqui a gente já tem, ó, um público homoafetivo. A gente tem público que pode ser mães recentes. A gente tem público que pode ser pessoas que querem trazer o amor de volta. A gente pode ser jogadores de futebol, amantes de crossfit, minimalistas, homens de 18 a 24 anos com desejo de empreender. Então, o que acontece? Quando a gente tem segmentos da sociedade, então, agrupamentos de pessoas, né, que tem a ver com características de pessoas envolvidas, vai ser um público-alvo. E onde é que está a importância disso? Porque, lembra que eu falei no vídeo passado, a gente vai começar com personas. O nosso trabalho, o início é com personas. Isso é muito importante. Porém, para eu chegar nas minhas personas, eu tenho que entender o nicho, o micronicho,
tenho que entender público-alvo para poder chegar nas personas. Então, as minhas personas vão sair do meu público-alvo, certo? E aí, na hora que eu começar a fazer as minhas análises, vai ficar mais claro isso daqui. Então, esses primeiros vídeos é só para você ter ideia, relembrar isso daqui e entender a importância. Então, basicamente, isso daí, né? Tem a ver com pessoas. E agora, a gente vai falar de persona. O que é a persona? E, galera, isso é a parte mais importante. Então, por exemplo, no produto que eu vou vender lá dentro do processo que eu estou criando aqui junto com vocês, é um produto que é chamado Caiu no Zap é Venda, que é um produto voltado para vendas no 1 a 1. Então, o que é que acontece? As vendas no 1 a 1, que para eu fazer venda no 1 a 1, eu preciso separar os clientes lixo dos clientes em potencial. Para eu não perder muito tempo, porque na venda no 1 a 1 a gente perde tempo, não é verdade? Ou melhor, ganha tempo, não sei. Mas a gente tem que dedicar um tempo maior do que, por exemplo, um site. Então, para eu não perder muito tempo e a balança do quanto que eu invisto de tempo para converter um cliente, né, essa balança ela seja equilibrada e eu consiga ganhar dinheiro em troca do meu tempo ou do tempo dos meus atendentes, eu preciso ter o público mais certinho possível. E para eu achar essa veia de mercado em que eu consiga ter o público certo, para não perder tempo e ganhar dinheiro e fazer uma lucratividade alta, que é necessário, a gente vai falar sobre isso, o que vai acontecer? Eu preciso usar a persona, que é o quê? Uma personificação de características específicas de grupos presentes em um público-alvo. Então, a gente vai abrir aqui, mas eu tenho homens e mulheres obesas, ok. Homens e mulheres obesas. Dentro de homens e mulheres obesas, a obesidade é uma característica aqui interessante. Porém, a obesidade eu vou ter homens e mulheres obesos, homens de diferentes faixas etárias, de diferentes classes sociais, com diferentes interesses. O que eu vou vender para homens e mulheres obesas? Então aqui, por exemplo, o público-alvo ainda é muito amplo. Apesar de parecer específico, ele é muito amplo ainda. Então, eu preciso ter essa ideia, eu preciso entender isso, porque se você vende o seu produto, que é um produto para obesos, e você vende só para obesos e fala com todos os obesos da mesma maneira, você está jogando dinheiro no lixo. Eu vou até tirar aqui. Eu vou repetir, porque isso é muito importante. Ó, no marketing digital hoje em dia, se você vende um produto, camisa para obeso, você vende camisa para obeso, beleza? Pô, dei um exemplo aqui de um produto que não tem tanta dificuldade para vender. Um produto digital tem mais dificuldade. Mas vamos usar o exemplo da camisa. Eu vendo a camisa para homens e mulheres obesos. Roupa, né? Para homens e mulheres obesos. Ok. O que acontece aqui? Dentro do público de obesos, eu vou ter o público de obesos adolescentes. Eu vou ter adolescentes com classe social maior ou menor, né? Classe média baixa, classe média alta. Eu vou ter, ou mais, né? Os super ricos, ou classe A, classe C, enfim. Então o que vai acontecer? Eu tenho essa divisão, né? Eu tenho divisão de homens e mulheres obesos em relação à idade, faixa etária mesmo. Eu tenho diferença em relação a locais em que eles vivem, né? O Brasil é muito grande, é enorme. Eu tenho questão de... Enfim, tem uma série de particularidades ali. Então, se eu tento fazer uma comunicação como se obesos fosse tudo igual, eu estou ignorando o fato de que jovens se comunicam de uma forma, uma geração para outra a comunicação é diferente, as necessidades de se comprar uma roupa são diferentes, né? Então tem obeso que tem a necessidade de comprar roupa, de comprar roupas para ele se colocar num ambiente mais chique. Já tem obeso que qualquer roupa serve, sei lá, tem que ser barato.
Então, se eu, por exemplo, vendo produto para obeso e eu só segmento o público-alvo e eu acho que tá tudo bem, e eu vou lá e falo como se o obeso fosse um tipo só, eu vou estar jogando dinheiro no lixo. É mais fácil eu falar para um obeso, eu vender, por exemplo, eu saber a comunicação, a linguagem, a comunicação visual e verbal, né? Comunicação não verbal e verbal, as gírias, os elementos de conexão, eu me comunico muito melhor e economizo o meu tempo, o meu dinheiro e uma série de coisas quando eu falo para as pessoas certas com a linguagem certa. Então, se eu for vender para um público obeso de 60 anos, é uma linguagem. Para um público obeso de 18 anos, de 18 a 24 anos, é outra linguagem, é outra geração, é outro esquema de cores, de roupa, de camisa, é outro tipo de tecido, é outro tipo de qualquer coisa. Compreende? E no marketing tão concorrido, onde é que eu tiro a minha vantagem? Eu tiro minha vantagem exatamente aí. E por isso que é importante. Então, o público-alvo não é mais o suficiente. Eu preciso saber, precisa estar na minha base, eu preciso saber exatamente quem são. Porém, o que vai garantir o meu sucesso está aqui, as minhas personas. Então, ó, dentro de um público-alvo haverá diferentes tipos de persona. E vocês vão ver que eu vou começar com 3 personas. 3. Então, dentro de um público grande, de um nicho, olha lá. Ó, dentro de um nicho, eu vou determinar os meus micronichos, né? E vou segmentando ali, até chegar num segmento ali mais específico de mercado. Dentro do segmento específico de mercado, eu vou determinar qual é o meu público-alvo dentro daquele segmento de mercado, que o segmento de mercado é maior do que o público-alvo, né? O público-alvo agora, que está em segundo lugar, ele vai ser, eu vou escolher o meu público-alvo e dentro do meu público-alvo eu vou separar 3 pessoas para trabalhar. E aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, ó. Se o meu público-alvo são jogadores de futebol, né? Eu vou ter jogadores de futebol, ó, já para começar, homens e mulheres. Mas eu não quero falar com homens ou com mulheres, eu quero falar só com homens, eu vou vender produto para homem. Porque a minha comunicação vai ser muito mais assertiva se eu falar só com homem. Eu vou proibir de vender para mulher? Não, mas eu vou me comunicar com homens porque eu escolhi ali, eu vou trabalhar a minha comunicação para homens, certo? E aí eu tenho, ó, jogadores de futebol profissionais e amadores. Então, opa, pera aí, eu vou trabalhar com amadores ou com profissionais? Ah, vou trabalhar com profissionais, ok. E aí eu tenho profissionais de 16 a 22, de 23 a 27 e de 28 a 34 anos. São diferentes? São diferentes. Um profissional de 16 a 22 anos, eles têm características completamente diferentes de pessoas... eu tô sem compartilhar, né? Tem características totalmente diferentes de pessoas... de jogadores de 23 a 27 anos que já estão, talvez, em um clube melhorzinho, 28 a 34 anos, 28 a 34 já está se aposentando, né? Então, aqui é o seguinte, a gente precisa entender, né, que, olha, quanto mais eu vou afunilando aqui, ó, eu vou achando dados, né? E quando eu vou achando esses dados, ó, clubes grandes, clube pequeno, são que esses jogadores de 16 a 22 anos trabalham em clubes. Então vou achando, olha quantas pessoas eu já tenho aqui, né? Porque a persona vai ser aquela pessoa, é uma personificação, na verdade. Então, por exemplo, aqui eu teria Endrick do Palmeiras. Eu teria o Endrick do Palmeiras, ele tem 16 anos, é um jogador de clube grande, gigante, né? Do Palmeirão, profissional. Né? Ele é uma promessa, então olha, eu vou vender para jogadores como o Endrick. Então se eu sou um empresário, se eu sou um, sei lá, qualquer coisa assim, eu focaria nisso. Então eu vou ter esse jogador, essa característica. Então
eu vou entender qual é a linguagem deles, qual é a linguagem de jogador de 16 a 22 anos, o que é que ele espera da vida, quem ele se espelha, é no Neymar que ele se espelha ou o ídolo dele é Ronaldo, ou é Ronaldinho Gaúcho, quem é que ele se espelha, para eu saber quais são as marcas que ele usa já e que ele almeja usar, onde são as baladas que ele vai, quem é o grupinho dele, quem ele busca, qual é o time que ele quer trabalhar. Então, quando eu tenho minhas personas muito bem divididas, eu acabo tendo a capacidade de me comunicar melhor. E aí, na hora que eu for trabalhar o processo, né, na hora que eu for trabalhar as minhas redes sociais, eu já vou construir elas de modo que ela atenda aos interesses das minhas personas iniciais. Porque o meu trabalho inicial vai ser com eles. Com as pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas no máximo. E eu vou trabalhar essas pessoas, porque eu vou me comunicar de uma maneira legal, específica, direta, né? Meus anúncios, se eu fizer anúncios pagos, porra, é muito mais barato eu falar com minha persona, muito mais, eu vou ter uma CTR muito maior, eu vou ter um retorno muito maior, porque eu vou estar com a linguagem específica. Então, quando eu tenho essa linguagem específica, eu vou ter um retorno maior. E isso, no início do nosso trabalho, a gente vai ver que a construção do público lá no Instagram, a construção do público nas redes sociais ali, cara, os primeiros 1000 seguidores, eles vão determinar exatamente o meu futuro, porque a partir daí, tendo 1000 dados de pessoas parecidas, com comportamento parecido, com gostos parecidos, e que eu já falo, eles interagem, o meu alcance, tanto o meu alcance quanto a minha taxa de conversão, taxa de engajamento, todos os meus ratings ali relacionados a esses processos, eles serão maiores. Simplesmente isso. Né? E eu vou ter ali, mesmo com poucos seguidores ainda, com público um pouco pequeno ainda, eu vou ter uma alta capacidade de geração de renda porque eu falo a língua daquele público. É diferente de eu não falar a língua de ninguém, diferente de eu fazer a bel prazer. E isso é muito importante. Independente do negócio que você tenha, independente do tamanho que você tenha, escolhe um público. Ah, mas o meu produto dá para ser vendido para todo tipo de gente. Cara, dá. Mas se você tentar vender, você vai gastar tempo, dinheiro, muita coisa. Então eu posso escolher trabalhar só com o público jovem. Sei lá, escolhi trabalhar com o público jovem. Velho, eu vou sugar ali o público jovem até a hora que começar a vir um público um pouco mais veterano, mais velho. E aí a demanda, a necessidade vai fazer com que eu trabalhe esse público. Porém, eu já vou estar com a empresa maior. Eu já vou ter estrutura para poder trabalhar. E aí é que a hora que o crescimento ele começa para outras pessoas, outros públicos alvos e quem sabe até eu trabalhar, minha empresa cresça até eu chegar num nicho, realmente trabalhar em todo um nicho de mercado. Então não adianta. Toda empresazinha, a não ser que o cara já seja muito rico, já tem outras empresas e comece a abrir, toda empresa ela começa pequena, não é verdade? Então você começa pequeno, a pessoa abre um armarinho e ela começa a vender no bairro, cara. Começa a vender, aí no bairro vai crescendo ali, vai comprando uma senhoria que faz, sei lá, vai comprando, como é que diz? Linha, né? Agulha, materialzinho para presente, aí daqui a pouco essas senhorinhas aí falam, porque eu queria também tal coisa, queria comprar eu queria comprar banana. Você não tem banana aí não? Eu tô dando um exemplo aqui esdrúxulo. Mas aí a pessoa vai vendo que há uma demanda. Então, aquele público específico que começa a comprar, ele também compra outras coisas. Então, aquele armarinho ele vai crescendo, daqui a pouco ele vai virando vai crescendo um pouquinho, né? Vai dominando o bairro ali, daqui a pouco ele tem necessidade de mais espaço, ele vai para uma outra loja e começa a botar mais produtos, as pessoas começam a procurar outro tipo de produtos, aí não vem mais as senhorinhas e aquilo vai crescendo, então o negócio começa a crescer dessa forma, não é verdade? Aí ele começa a vender B2B, começa a vender no atacado ou coisa do tipo, porque ela está comprando mais, está conseguindo melhores condições de compra. Então agora no marketing digital é a mesma coisa, porque a diferença é que antigamente você começava e já tinha a possibilidade de faturar muito, né? Botar de grana e sair, porque você usava o seu dinheiro, o orçamento do marketing
como matéria-prima. Mas a gente tem que entender que não é isso. Foi isso. E quem surfou, surfou. Agora é a hora da gente fazer a parada acontecer de maneira que, pô, a gente realmente construa um negócio. Então pensa lá, eu tô construindo um armarinho. Vou vender só para esse tipo de pessoa. Vou vender só a linha agora. Sabe? E agora o teu produto é conhecimento, é conteúdo, é uma ofertazinha de uma coisinha aqui, outra ali, mas vai começar devagarzinho. Em primeiro lugar é retenção, né? Obtenção e retenção da audiência. Fez isso para determinação do público. Então, quando a gente começar a fazer na prática mesmo, olha que louco. Aqui eu tô só contextualizando para você, para daqui a pouco eu fazer, nos próximos vídeos eu fazer o meu. Então, vou determinar o meu público. Determinei o meu público junto com vocês, aí eu vou passando para a construção do Instagram. Então, não é só chegar lá e construir o Instagram, porque até o nome que eu vou dar para o Instagram vai depender da minha análise de público que eu vou fazer, dependendo das minhas personas. Então eu vou começar, até o nome do Instagram que eu vou usar de acordo com a necessidade do meu público. Beleza? Então, espero que tenha entendido a importância de entender sobre o persona e, obviamente, você não é tapado e tem internet, que você está me vendo, tem internet, agora vai no Google e estuda sobre persona. Beleza? Vai no Google e estuda. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Espero que esteja gostando. Não deixe de dar o like, compartilhar com a galera, dar o feedback no grupo, dar o feedback aqui nos comentários, que isso é muito importante para mim. Valeu? Fui!